Bom, pessoal, continuando então, nós havíamos parado no exercício de efeito Hall, certo? Agora vamos continuar, vamos fazer os modelos. Então, vamos lá, vamos ver como é que o vestibular cobra tudo isso que a gente viu de força magnética até agora. Essa questão caiu na PUC de São Paulo, vestibular do ano passado, tá? Uma partícula negativa de massa em e carga de módulo igual a Qzin, ó, por favor, hein? Negativa, presta atenção. Parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, e descreve uma trajetória retilínea, sob a ação exclusiva de um campo elétrico uniforme, beleza? Produzido por uma DDP igual a U. Num dado ponto da trajetória, cessa a ação do campo elétrico e passa a atuar sobre a partícula apenas um campo magnético uniforme de intensidade B, fazendo-a descrever uma semicircunferência de raio R. Gente, por favor, quando você coloca a carga lá no campo elétrico, o que ela ganha? Toda carga dentro do campo elétrico ganha força elétrica. Aí ela foi acelerada para cima, chegou lá no orifício e entrou na região de campo magnético. Ao entrar na região de campo magnético, vocês viram que o campo está entrando e a velocidade está para cima, né? Certo? Campo entrando, velocidade para cima. Qual que é o ângulo formado, hein? Entre o campo e a velocidade? 90, não é isso? E quando a carga é lançada perpendicularmente ao campo, ela faz um movimento circular, não é isso? Já vamos aproveitar o gancho, já vamos fazer. Regra mão esquerda, vai. FBV, faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Primeiro dedo é o campo, vai lá, bota o campo. Entrando. Certo? Velocidade agora. Para onde está a velocidade? Olha lá, ajeita o dedo médio, ó. Velocidade para cima. Então, campo entrando, meu indicador entrando, velocidade para cima. Para onde deu a força? Ó, para a esquerda. Só que a carga é negativa. Então, a força terá sentido contrário ao campo. Então, a força será para a direita. Foi por isso que a carga fez uma semicircunferência para o lado direito, certo? Tá bom? Aí, vamos lá. A expressão algébrica que permite calcular a intensidade do campo magnético B é a contida na alternativa. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vocês viram que ele deu o raio, né? Ele chamou o raio de R'. Então, nós vamos jogar na fórmula. R igual a mv sobre QB. Habib, me vê Kib. Habib, me vê Kib, certo? Bom, agora a questão é a seguinte. Tá faltando a velocidade, né? Eu não sei a velocidade. Vocês viram que não tem velocidade nas alternativas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a velocidade. E é para isso que serve o campo elétrico. Porque vocês concordam comigo que a velocidade com que ela sai do campo elétrico é a que ela entra no campo magnético, certo? Então, vamos lá, gente. Lá na região de campo, se a gente desprezar o peso, né? Não tem peso. Então, a única força que atuará na carga é a força elétrica, certo? Então, eu posso dizer que a força elétrica é a força resultante e eu vou usar aquilo que a gente aprende em energia, lá em mecânica. É o TEC, Teorema da Energia Cinética, não é isso? Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, certo? Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Pessoal, o trabalho da força resultante. Vamos lá, essa força é a elétrica, né? Trabalho da força elétrica Q vezes U, não é isso que a gente aprendeu? Ah, isso aqui vai ser igual. Variação da energia cinética. No início estava parada, então quer dizer que só tem energia cinética no fim, né? Energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2. Então você vai isolar o v ao quadrado, ele vai dar 2q vezes U sobre m, certo? Beleza. Agora que eu achei a velocidade, eu vou jogar no raio como nós vimos. Então, a força magnética é para a direita, como a gente discutiu, e nós vamos jogar no Habib, me vê Kib, Habib, me vê Kib. Gente, eu vou levar tudo ao quadrado, porque o V ali está ao quadrado, eu achei melhor deixar ao quadrado mesmo. Então, vai ficar assim, passa multiplicando. R ao quadrado, vezes Q ao quadrado, vezes B ao quadrado, é igual a M ao quadrado, V ao quadrado. Certo? Vocês lembram que é módulo, né? Lá no raio. Aí você deve questionar assim, professor, mas
E ali, hein? E ali, professor? Você não colocou ali, a carga é negativa, né? Gente, realmente, a carga é negativa e esse Qzinho, na verdade, é menos alguma coisa, né? Só que eu não sei se vocês se lembram, cargas negativas, elas movem do menor para o maior potencial. Essa DDP aqui, ó, vocês lembram que DDP é o potencial inicial menos o final. Então, ela está indo do menor para o maior. Consequentemente, aquela DDP ali é negativa também. E o menos dos dois vai dar mais, tá bom? O menos dos dois vai dar mais. Então, eu nem estou preocupado com isso aqui, ó. Tá vendo? Vocês viram que eu não me preocupei com a questão do sinal aqui, porque não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, tá bom? Beleza. Aí vai ficar, então, m ao quadrado, v ao quadrado. E o v ao quadrado é aquele troço ali, ó. 2QU sobre m. Você corta aqui um m como quadrado. Passa a galera dividindo. Ah, outra coisa. Corta o Q com o módulo ali, né? Beleza? Ok. Porque o produto dos dois vai ficar positivo, né? Aí eu passei o módulo da carga dividindo. A PUC, ela falhou nesse sentido, né? Eles tiraram o módulo. Certo? Mas, ok, não tem problema. Não tem problema, não. Faz assim mesmo. Mas o ideal seria módulo, certo? Então tá bom. Cortou, morreu, beleza. Então tá aqui, ó. Esse é o campo. Raiz quadrada de 2mu sobre QR ao quadrado. Dá para tirar o R, né? Da raiz, vai ficar 1 sobre R, né? Passa para cima, R é menos 1. Passa o Q para cima, Q é menos 1. E raiz quadrada é elevada a meio, né? Então aqui está a alternativa certa, letra C. Boa questão, né, cara? Eu vou falar um negócio, ela é muito boa, porque ela envolve campo elétrico, campo magnético, tem que lembrar do TEC. E ainda tem essa questão matemática aí um pouquinho enjoada, porque a alternativa correta tem que passar o cara para cima, tem que tirar o outro da raiz, isso. E esse modelo cai muito. Esse modelo da PUC cai muito, certo? E eu diria que, cara, não é difícil assim. Se você for pensar bem, não é difícil. Lá em campo elétrico, a gente trabalha com exercícios assim, ó. Lá em potencial elétrico, a gente trabalha com isso. Exercício do TEC, para achar a velocidade. Então não é nada demais. Não pode desistir. Tem que lembrar do que já fez lá e não pode desistir. Como esse cara aqui, ó. Ele não desiste, ó. Tomou uma chapuletada, off, certo? Desabou, mas eu não desisto não, olha lá, ó. O que vier eu pego, olha lá, ó. Eu não desisto, certo? Tá bom? Então, ó, no caso, ele pegaria o fiscal, né? A prova deu na cara dele, olha lá a prova comemorando. Mas pelo menos o fiscal ele buscou, né? Então vamos lá. Isso aqui caiu no Enem ano passado, certo? Caiu na prova do Enem ano passado, 2019. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Qzinho é lançado em uma região de campo magnético constante, olha as linhas lá, gente, paralelas, retilíneas, equidistantes, certo? Um campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Bom, olha só, como nós vimos na teoria, se o cara está fazendo uma hélice cilíndrica, então quer dizer que a partícula foi lançada obliquamente às linhas. Então, por exemplo, você tem a linha de campo, a linha de indução, ela está para a direita, e você lança a carga inclinada assim, ó, certo? Tá bom. Aí ela vai fazer a trajetória que é uma hélice cilíndrica. E aí, vamos lá, continuando aqui. Essa trajetória é formada pela composição de movimento circular uniforme no plano YZ. Então, ali no plano YZ, ela fica girando, né? Certo? E uma translação ao longo do eixo X. Para quem não se lembra, no eixo X, que é o que está paralelo ao campo, o cara vai reto, né? Em movimento retilíneo e uniforme. Junte os dois. Você juntar os dois, então vai dar essa hélice cilíndrica, certo? A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. São movimentos independentes, um para o eixo X, outro para o eixo Y. Ok. Tá. O dispositivo, então, mede o tempo de voo para N voltas do íon, certo? Tempo de voo seria o tempo total, né, que
que ele levou para girar para dar essas N voltas. Logo, com base nos valores de Q, B, N, T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será. Vamos lá. Boa questão, né, cara? Boa. E deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem sempre aquela coisa assim, né? Padrão Enem, outros vestibulares, né? A minha pergunta é, em que essa questão difere de um vestibular comum? Em que? Em que? Nada. Então, eu acho aquilo que eu sempre peço, cara, a gente tem que estar preparado para tudo. Para tudo. A diferença que eu acho do Enem é a questão de abordar algumas coisas teóricas, que às vezes outros vestibulares não abordam tanto, mas olhe lá que já nem é bem assim mais. Outras provas também têm dado uma ênfase bacana em coisas teóricas, certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Como é que a gente resolve esse exercício? Pessoal, vocês se lembram que tempo para o cara dar uma volta completa é o que nós chamamos de período, não é assim? Então, olha só, vou fazer uma regra de trilhas, tá? Então, quando o cara der uma volta, o tempo é o período. Quando o cara der N voltas, porque o exercício falou que ele dá N voltas, o tempo vai ser o tempo total, né? Que ele chamou de tempo de voo, representado pela letra T, tá bom? Aí eu multipliquei cruzado, então ficou assim. Nzão vezes Tzão é igual a Tzinho vezes 1. Então, quem que vai ser o período? Tzinho sobre N. Professor, por que você isolou o período? Porque agora eu vou jogar na fórmula dele. Você se lembra como é que calcula o período do movimento circular uniforme que uma carga faz quando lançada no campo? 2πn sobre QB. Tem até um macete, né? Tem duas pimentas no meu quibe, certo? Então foi o que eu fiz, substituí. Então 2πm sobre módulo da carga vezes o campo é igual a T sobre M, certo? Isolei o M. Então quem vai ser o M? QBT sobre 2πn, certo? E a alternativa é a letra A. Aí eu pergunto assim, é difícil? Para quem tem um domínio bom, né? É difícil? Assim, domínio bom, sim. E sabe o conteúdo, né? Porque se eu não souber período, se eu não souber a parte teórica, não dá, né? E aí, quem vai responder isso para mim é o poderoso Castiga. Vai logo! Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, mas vamos lá, não é fácil assim também não, né? É mais pesado, certo? É mais pesado, não é tão óbvio. Apesar da resolução ser simples, o raciocínio não é, beleza? Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre força magnética que atua em condutores retilíneos, tá bom? Força magnética em fios. Gente, vamos supor que você tem um fio, certo? Metálico, ou seja, condutor, e que você estabelece uma corrente elétrica no interior do fio. Ou seja, o que a gente tem lá dentro? Nós temos elétrons movendo, certo? Nós temos elétrons movendo, tá? Então, beleza. Então, vamos supor que você tem um pedaço de fio. Vamos pegar um pedaço do fio de comprimento L, tá bom? E que passe uma corrente lá. Vamos supor que nesse trecho você tenha N elétrons passando lá dentro, certo? Tudo bem? Vocês concordam comigo que se nós jogarmos um campo magnético lá naquela região, os elétrons que compõem a corrente, eles vão sofrer ou não a ação de uma força magnética? Com certeza. Com certeza atuará uma força magnética nesses caras, certo? E como é que ela vai ficar? Então vamos lá. O elétron, vocês se lembram que ele move de forma contrária à corrente, né? Então ali, por exemplo, vamos lá. Faça bom vestibular, FBV, né? Pessoal, para facilitar minha vida, eu vou considerar como se o fio tivesse perpendicularmente aqui, tá? Então, campo para a direita e o fio assim, certo? Perpendicularmente, tá? Então, nesse exemplo, a corrente estaria saindo, tá?
Para facilitar para mostrar para vocês. Então, a corrente saindo, ok? Se a corrente está saindo, então os elétrons estão entrando, certo? Os elétrons estão entrando. Beleza, então vamos lá. FBV, campo, como é que está o campo? Aqui, ó, para a direita. Velocidade, como é que está a velocidade? Olha lá, ó, entrando, não é isso? Campo para a direita, velocidade entrando, certo? Para onde deu a força? A força deu para baixo, Só que, ó, campo para a direita, os elétrons entrando, força para baixo. Só que, como é elétron é carga negativa, você vai inverter o sentido, certo? E a força, então, ficará para cima, tudo bem? Força ficará para cima. Bom, precisa fazer tudo isso que eu fiz? Não, não precisa. Vocês se lembram que a corrente ela é considerada como se fossem cargas positivas, não é isso? Então eu posso pegar a corrente mesmo, e considerá-la como se fossem cargas positivas movendo. Então, ó, vamos lá. Então é como se fossem cargas positivas vindo para o meu rumo, não é isso? Né? Os elétrons entrando, a corrente saindo. Então, vamos lá. FBV, campo para a direita, vai lá, bota o dedo, campo para a direita, velocidade, saindo, as cargas positivas saindo. Para onde deu a força? Para cima, tá bom? Então você pode fazer direto. E o que seria a velocidade das cargas positivas? Agora será a corrente, tá bom? Agora será a corrente. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês é que se você analisar em termos dos elétrons, ou em termos dos elétrons, desculpa, ou em termos da corrente, a força vai dar para cima do mesmo jeito. Tá bom? Pessoal, olha só, você tem vários elétrons lá dentro, cada um deles tem uma força magnética atuando, né? De tal forma que quem vai ser a força magnética total no fio? A força magnética total no fio, ela vai ser a soma das forças magnéticas, tá? Então, vamos lá. Então, força magnética. Feliz quem vê bem sem óculos. QVB sendo teto. Aí, olha só. A carga de um elétron em módulo, porque ali é módulo, né? A carga de um elétron é E, não é isso? Carga elétrica elementar. Só que são N elétrons. Então, vai ficar N vezes Z, tá bom? Vezes V, vezes B, vezes o seno de θ. Certo? Beleza? Ó, não sei se você se lembra, a gente discutiu isso lá em eletrostática. Nós consideramos que os elétrons movem dentro do fio em movimento uniforme. Não sei se você se lembra disso. Porque eles colidem o tempo inteiro, né? Com os átomos da rede e com outros elétrons livres. Então, acaba que o movimento deles é praticamente uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Em que o ΔS seria, quando o elétron vai de uma ponta a outra, o ΔS seria o comprimento do fio, né? L, tá bom? Dividido pelo tempo. E outra coisa, corrente é carga sobre o tempo e carga é N vezes Z, né? Vamos fazer as mudanças, então? Então vai ficar o seguinte, ó. Força magnética, N vezes Z, vezes V, vezes B, seno θ, né? Certo? Tá bom. No lugar do V, o que eu ponho? ΔS sobre ΔT. L sobre ΔT. Quem que é esse cara aqui, gente? N vezes Z sobre ΔT. Esse cara aqui é a corrente. Então, pronto. Vai ficar B vezes I vezes L vezes o seno de θ. Em que o θ é o ângulo entre o campo e a corrente, tá bom? θ é o ângulo entre o campo e a corrente. Quando eu era aluno, o professor me ensinou assim, bio sem óculos. Então, quando é carga, feliz quem vê bem sem óculos. Quando é corrente, em fio, bio sem óculos. Então, por favor, gente, toda vez que você tiver um fio, que nesse fio passar uma corrente, e lá onde estiver o fio, tivermos campo magnético, surgirá uma força no fio, tá bom? Certo? Vamos treinar? Vamos lá?
A regra é a mesma, regra prática da mão esquerda, só que agora, em vez de velocidade, é corrente. Então agora é o FBI, força, campo, corrente. Força, campo, corrente. Quando eu era aluno, a galera fazia FBI. Aí os caras, nossa, que bregueira. Bregueira. Mas é bom para distrair. Bom, lembrando que a gente também pode usar a regra da mão direita, né? Em que você agora vai trocar o dedão, em vez de velocidade, o dedão vai ser corrente. Mas eu nem vou discutir a regra da mão direita, que eu combinei com vocês que eu não usaria. Tá? Então, vamos lá? Vamos treinar para a gente ver como é que é? Essa questão aqui, ela caiu no Unesp, vestibular 2017, muito boa questão. Aí ele fala assim, ó, ele fala o seguinte: um motor elétrico é constituído com uma espira retangular, certo? Feita com um fio de cobre esmaltado, semi-raspado, em uma extremidade e totalmente raspado na outra, apoiado em 2 mancais, soldados aos polos A e B de uma pilha. Então, olha só, você tem um fio condutor em formato retangular. Então, ele vem aqui para baixo, desce, sobe, volta e passa, certo? Só que, ó, detalhe, um pouquinho de lado, vocês viram, né? Aqui, ó, um pouquinho de lado. Não encosta ali, tá bom, gente? Aqui, ó, não encosta, certo? O fio vem, passa por baixo, passa lá atrás, e vem aqui, certo? Beleza. E as extremidades estão ligadas aos polos da pilha, tá bom? Presa a essa espira, uma hélice leve pode girar livremente no sentido horário ou anti-horário, tá? Aqui. Então, aqui, esse fio condutor aqui é a espira, né? E ligado à espira tem a hélice. Um ímã é fixo à pilha com um de seus polos magnéticos voltados para cima. X. Então aqui, ó, você tem um ímã, coloca o polo X, um polo está virado para cima, que ele chamou de X. Criando o campo magnético responsável pela força magnética que atua sobre a espira, como ilustrado na figura. Se A for um polo, B um polo, e X um polo, dado o impulso inicial na espira, pof, ela mantém-se girando no sentido, beleza, a cenário alternativa é completa. Pessoal, aqui você vai ter que testar todos os casos, né? Bom, pessoal, então, testando todos os casos, vamos lá, né? Bom, eu já fui direto na alternativa correta, tá? Vocês vejam como é que é. Aí, se vocês quiserem analisar as outras para confirmar que elas estão erradas, beleza? Fica à vontade. Então, olha só. A alternativa correta é a letra E. Ela diz o seguinte. Então, se A for um polo negativo, e B um polo positivo, e X um polo norte, a espira vai girar no sentido horário. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste, então. Bom, então, olha só. A gente sabe que a corrente ela é tal que ela sai do mais e vai para o menos, não é isso? Bom, de acordo com a letra E, o polo positivo é o B. Então, a corrente vai sair aqui do B, certo? Vai passar aqui, né? Beleza, vai passar lá. Vai descer, né? Vai passar aqui e vai entrar no ar, ok? Então, aqui estão os sentidos da corrente. Bom, o X será o polo norte. A gente sabe que as linhas de indução, elas saem do norte e o vetor campo magnético, ele acompanha o polo norte. Então, ele sai do norte e vai para o sul. Então, quer dizer que ali na região, nós teremos um campo magnético para cima, tudo bem? Aí, no primeiro fio aqui da espira, a corrente está para lá. Vamos fazer assim? Vamos imaginar a espira desse jeito, na minha frente, tá? Então, para o fio de cima, a corrente está entrando. Para o fio de baixo, a corrente está saindo, certo? E o campo magnético lá da região subindo, beleza? Vamos fazer no fio de cima, gente? FBI, né? FBI, primeiro dedo, campo. Como é que está o campo? Aqui, ó, para cima, não é isso? Agora ajuste a corrente. Então, você vai ajustar a corrente está entrando, não é isso? Para onde deu a força? Para a direita, certo? Então, uma força para a direita, como o desenho. Agora, vamos para o fio de baixo. Fio de baixo, gente, a corrente está vindo para o nosso rumo, não é isso?
Então, a corrente estará saindo. Aí você vai lá, FBI, FBI, primeiro dedo, campo, como é que está o campo? Para cima. Segundo dedo, corrente. Corrente agora está saindo, né? Então, ela vem aqui, ó, pro meu rumo. Beleza, para onde que deu a força? A força deu para a esquerda. A força deu para a esquerda, certo? Então, o que a gente percebe, gente? Que o fio de cima, ele tem uma força para a direita, o fio de baixo tem uma força da esquerda, e tem um eixo ali em comum, em torno do qual a espira vai girar, fazendo, então, com que a espira gire. Então, aqui para mim, por exemplo, ó, fio de cima para a esquerda, fio de baixo para a direita, eu vejo a espira girando para mim, no sentido horário. Então, realmente, a letra E, certo? Tá bom? Letra E de... É de casa, né? Então, vamos lá? Vamos continuar? Próximo exercício. Pessoal, eu peguei essa questão aqui, caiu no Enem, prova de 2013, certo? Vamos lá. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I igual a 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K igual a 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Ok, tá lá, o campo entrando, certo? Quando acionado o botão, a barra sairá da posição do equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione é D. Então, vamos lá, gente. Quando você aperta o botão, o que é que acontece? Passa corrente no fio. E o fio está imerso numa região de campo. O que acontece com um cara, com um fio condutor, que passa corrente nele, quando ele está mergulhado numa região de campo magnético? Surge força, não é assim? Força magnética. FBI. FBI, beleza? Então, vamos lá, gente. Campo, primeiro dedo é o campo. Como é que está o campo? Entrando. Agora você ajusta a corrente, ó. Corrente para cima, não é isso? Campo entrando, corrente para cima. Para onde que deu a força? A força magnética deu para a esquerda. Então, quer dizer que atuará uma força magnética para a esquerda na barra. E é por isso que a barra começa a vir, certo? Só que quando a barra vem, o que ela faz com a mola? Ela estica a mola. E a mola vai fazer uma força tentando voltar ao normal, chamada de força elástica. A gente já viu isso em mecânica. A força elástica é o que nós chamamos de força restauradora. Então, a mola ela vai fazer uma força para a direita, tentando voltar ao normal, tá bom? Força para a direita, tentando voltar ao normal. Beleza? E aí ele quer saber quanto vale o campo. Gente, o Enem, ele deu a velocidade média com que a barra move. Eu vou considerar como se fosse movimento uniforme, tá bom? Então, a barra, vou considerar que ela move em movimento uniforme. Por que você está fazendo isso, professor? É porque se ela mover em movimento uniforme, movimento retilíneo e uniforme, o que diz a primeira lei de Newton? Que a força resultante será igual a zero. Logo, a força magnética para a esquerda terá que ser igual à força elástica para a direita, porque a mola faz uma força para a direita, tentando voltar ao normal, não é isso? Certo? Então tá. Então vamos lá. Então, supor do movimento uniforme, a velocidade do cara é igual à média, né? Quando o seu movimento é uniforme, gente, sua velocidade não muda. Então ela é igual à média, certo? Se a minha velocidade for de 100 km a vida toda, então qual que foi a minha velocidade média? 100 km por hora, certo? Então, se a minha velocidade for de 100 km por hora a vida toda, minha velocidade média também será. Então, a velocidade média é ΔS ou ΔT, ele deu a velocidade, né, 5 centímetros por segundo. Professor, você não vai transformar para metro por segundo, não? Opa, desculpa, tá em metros por segundo, perdão. Viajei, deixa para lá. Deixa para lá, desconsiderei meu comentário. Vamos lá, continuando aqui. Então, velocidade 5 metros por segundo vai ser igual a ΔS sobre o tempo. Ah, esse eu tenho certeza. 6 milissegundos. O mili quer dizer 10 a menos 3, né?
Passo multiplicando, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 10 a menos 3, ou 3 vezes 10 a menos 2 metros. Agora sim, vou transformar para centímetro. 3 vezes 10 a menos 2 metros é a mesma coisa que 3 centímetros. Por que você está fazendo essa mudança? Por causa do K, gente. A constante elástica ela está em Newton por centímetro. E é ela que decide as unidades, tá? Então, se o K tem centímetros, eu vou deixar a distância em centímetros. E vocês concordam comigo que o ΔS da barra, o tanto que a barra andou, corresponde à deformação da mola? Então, tudo que a barra anda aqui, ó, até passar pela catraca e travar, é o que a mola estica, não é isso? É o que a mola estica, é a própria deformação da mola. Então, o ΔS, ele faz papel de shears, tá bom? Então, beleza. Bom, como eu havia comentado com vocês, nós vamos considerar o movimento uniforme, né? Então, eu posso falar que a força magnética para a esquerda será igual à força elétrica para a direita. Bill sem óculos, que é força magnética, né? Isso aqui vai ser igual a Caxias. Aí, vamos lá. B vezes, quanto que é a corrente? 6. Quanto que é o comprimento do fio? 5 vezes 10 a menos 2. Mas, professor, mas desse lado aí você passou para metro? Sim, passei para metro. Por que eu passei para metro? Porque a força magnética é dada em newtons. E o newton, ele só trabalha com unidades oficiais. Mas e do outro lado, então, que o x está em centímetros? Não tem problema, porque o centímetro do x corta com o centímetro do k. E sobra apenas o newton. Então tá certinho, ó. Passei para metro de um lado, porque tem que ser em newtons, e o outro tem que deixar em centímetros mesmo, para poder cortar e sobrar um newton, tá bom? Tá, seno de θ. Gente, qual que é o ângulo entre a corrente e o campo? O campo está entrando, corrente está para cima, não é isso? O ângulo entre a corrente e o campo é de 90 graus, porque o θ é esse ângulo, né? Entre a corrente e o campo. Bom, isso aqui vai ser igual ao K, o K é 5 vezes 10 a menos 2, vezes o X, que é 3. E o campo, então, vai dar meio. Aqui você corta, ó, 5 vezes 10 a menos 2, com 5 vezes 10 a menos 2, 3 dividido por 6, meio. Letra A, certo? Bom, se errar essa lá na prova do Enem, o que acontece? Isso aqui, ó. Olha só. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Mas é insistente, né? Não quer sair, mas já não dá mais. Tchau, Tinky Winky. Tchau. Tem aluno que fala assim, me senti o Tinky Winky. Eu errei e estou fora. Bom, essa questão não é básica. Definitivamente não é básica, é uma brincadeira. Tem esses detalhes das unidades que realmente atrapalham bastante, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o galvanômetro. O galvanômetro nós já havíamos visto lá em eletrodinâmica, certo? O galvanômetro é o aparelho a partir do qual a gente mede DDP ou corrente, certo? Tá? Então, a partir dele, a gente constrói voltímetro ou amperímetro, certo? Bom, o funcionamento do galvanômetro é baseado em magnetismo. O funcionamento dele é muito simples, gente. O que você tem é um ímã, certo? Em que aqui está o polo norte e aqui está o polo sul, beleza? E aí, a corrente do circuito, ela vem e passa por esse fio enrolado no eixo. Então, o galvanômetro ele tem um ímã com um eixozinho, em que o fio do circuito vai passar nele. Tudo bem? Então, você vai lá, conecta o galvanômetro, de tal forma que o fio, você vai encostar o fio nos extremos do galvanômetro, do fio do galvanômetro. E aí, o que acontece? A corrente vai passar nele, e quando passa a corrente em um fio, na presença de campo, que tem um campo magnético aqui, né? O que é que acontece? Surge força, e o fio, então, vai mexer. E aí, o que vai acontecer quando o fio mexe? Ele está ligado ao eixo, né, assim, e o eixo mexe. E quem está ligado ao eixo? O ponteiro. Então, o ponteiro vai mexer de acordo com a corrente que passar no fio. Porque quando muda a corrente que passa no fio, muda a força, né? E mudando a força, então, será diferente o deslocamento do ponteiro, tá bom? Certo?
Então é isso. Vamos falar agora sobre o alto-falante. Alto-falante interessante, né? É uma coisa muito do nosso dia a dia e que às vezes a gente nunca parou para pensar como é que funciona. Mas a explicação também é magnética, certo? Tanto é que, eu não sei se já repararam, quando aproxima um ímã, alguma coisa que tenha campo magnético da caixa de som, ela sofre influência. Ela deforma o som. Isso atrapalha, certo? Vamos lá. O alto-falante é o que nós chamamos de transdutor eletromecânico. O que isso quer dizer? Ele converte sinais elétricos em impulsos mecânicos ou sinais sonoros, tá? Bom, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, você tem uma membrana, todo mundo acho que já deve ter reparado que lá na caixa de som tem uma bolinha assim no meio, e a membrana aqui ao redor, certo? Que fica vibrando, né, assim? Então você tem uma membrana ligada a uma bobina, certo? E essa bobina nada mais é do que o fio enrolado, tá bom? E essa bobina está encaixada num ímã, certo? Então aqui, ó, nós temos um ímã. Esse troço aqui é um ímã, a bobina está encaixada nele, tá? E aí o que acontece? Os extremos da bobina estão ligados ao circuito, tá? Estão ligados ao circuito do carro, ou do som, tá? Diferente. Estou falando do som do carro, no caso, né? Bom, aí o que acontece? Vai vir uma corrente que vai passar pela bobina e vai sair pelo outro terminal, certo? Bom, gente, o que é que vai acontecer? Quando a corrente passar pela bobina, vamos lá, ali nós temos um campo magnético, né? Então, por exemplo, polo norte dando a volta no polo sul. Então, a gente tem um campo magnético ali na região e na bobina passa a corrente. O que acontece com um fio mergulhado num campo quando nele passa a corrente? Surge força. Então, surgirá força magnética na bobina. E a bobina, então, vai mexer. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o contrário. Polo norte no meio, envolvido pelo polo sul. Aí, vamos lá. Então, a bobina está aqui. Aí, a corrente ela vai circular na bobina até sair no outro terminal. Então, vamos supor que a corrente entrasse em cima e saísse embaixo. Entrasse em cima, saísse embaixo e assim vai. Bom, o campo é tal que ele tem que ser do norte para o sul, né? Então, aqui, ó, campo para cima, aqui, campo para baixo. Então, por exemplo, vamos lá. FBI. O que é que vai acontecer, gente? Você vai lá. FBI, campo entrando. Não é isso? Opa, perdão, corrente está entrando. Campo para cima. Olha lá, ó, campo para cima. Corrente entrando, estou pegando o caso de cima, certo? Então, campo para cima, corrente entrando, força para a direita, certo? E se você fizer embaixo, vamos lá. FBI, FBI, FBI. Vai lá, primeiro dedo é o campo, né? Como é que está o campo? Para baixo. Agora ajuste a corrente. A corrente já está saindo, né? A corrente está saindo. Para onde deu a força? Para a direita também. Faça aí favor, tá? Campo para baixo, corrente saindo, força para a direita. Então, você percebe que quando passa uma corrente no fio, surge força e a bobina move, certo? Então, a bobina começa a mexer. E essa vibração da bobina faz o que com a membrana? Faça com que a membrana vibre. Aí a membrana vibra e, ao vibrar, ela empurra o ar. Ela empurra o ar na mesma frequência com a qual a bobina está vibrando, produzindo o som, tudo bem? Certinho? Então essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Bom, vamos lá, essa questão aqui, vamos fazer mais agora. Essa questão aqui caiu na FUVEST, no último vestibular agora. Em um ambiente do qual se retirou praticamente todo o ar, as placas de um capacitor estão arranjadas, paralelamente carregadas com cargas de mesma magnitude que quesão e sinais contrários. Tá, capacitor normal, né? Então, uma placa aqui é mais quesão, a outra é menos quesão. Produzindo, na região entre as placas, um campo elétrico que pode ser considerado uniforme, com módulo igual a 10 a 6 volts por metro. Uma partícula carregada negativamente, com carga de módulo igual a 10 a menos 9, tá? Essa partícula é negativa, por favor. Na verdade, a carga é menos 1 vezes 10 a menos 9, tá bom? Bom, ela é lançada com velocidade de módulo V0, tá lá,
igual a 100 metros por segundo, ao longo da linha que passa exatamente pelo centro da região entre as placas, como mostrado na figura. A distância Dzinho entre as placas é de 1 milímetro, despreze os efeitos gravitacionais. Então, não tem peso aqui, certo? A carga não tem peso. Bom, letra A. A ponte entre as trajetórias 1 e 2, mostradas na figura, aquela que mais se aproxima do movimento da partícula na região entre as placas. Bom, a letra A é muito fácil, né? A letra A é o item não zere. Se errar a letra A, acabou, né? Acabou o vestibular, acabou o flash, certo? Gente, a letra A é muito tranquilo. Você vai jogar uma carga negativa lá dentro, não é isso? Aí o que vai acontecer com ela? Carga negativa dentro de um campo elétrico, ela ganha força contrária ao campo. Então, ela ganhará uma força para cima, não é isso? Ela vai ganhar uma força elétrica para cima, fazendo com que ela curve para cima. Ela tinha velocidade para a direita, aí surge uma força para cima, a partícula quer ir para frente, a força quer levá-la para cima, então o efeito é aquela curva, não é isso? A trajetória, então, será a trajetória 1, tudo bem? Trajetória 1. Letra B. Sabendo que a massa da partícula é igual a 10 microgramas, micro é o 10 a menos 6, né? Determine a que distância horizontal x a partícula atingirá uma das placas, supondo que elas sejam suficientemente longas. Ou como o povo fala na rua, sejam. Esse português aqui é muito arcaico, certo? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Gente, quando você lança a carga lá, ó, ela ganha uma força elétrica. E ela vai fazer, então, um lançamento horizontal. Porque a velocidade dela no início estava no horizontal, né? Então, ela fará um lançamento horizontal. Essa questão é boa para a gente relembrar isso. Lá em campo elétrico, nós fizemos exercício disso, certo? Então, aqui a gente está reforçando. Você joga o cara com a velocidade no eixo X, ele ganha uma força no eixo Y, consequentemente, então, ele terá aceleração no eixo Y, e ele vai fazer um lançamento horizontal para cima. Diferente da mecânica, né, gente? Lá na mecânica, a força que atua é o peso, né? Que cria a aceleração da gravidade para baixo, então o cara curva para baixo, né? Aqui, no caso, a força elétrica é para cima, então ele vai curvar para cima. Vamos lá, então. Então, a partícula vai fazer isso daqui, ó. Pessoal, eu não sei se vocês se lembram, como é que nós havíamos combinado lá em mecânica. Lá no ponto de partida, você vai colocar o eixo X e o eixo Y, para que o espaço inicial fique sendo 0, certo? Se o espaço inicial é 0, para o X, o espaço final vai ser X, que é a pergunta dele, é o alcance, não é isso? É o tanto que ela vai para frente. E para o eixo Y, olha só, a partícula saiu do meio, né? Entre as placas, ela estava na metade. Tudo bem? Nós tomamos ali como origem. Então, seria D sobre 2 para baixo, D sobre 2 para cima. Então, quando a partícula chegar lá na placa de cima, essa coordenada aqui vale D sobre 2, né? Ah, e detalhe, lançamento horizontal, não sei se vocês se lembram, a gente botava o eixo para baixo. Por quê? Porque lá na mecânica, a aceleração da gravidade é para baixo. Então, a gente optava por colocar o eixo para baixo. Só que aqui, como o cara vai ganhar aceleração para cima, então eu optei por colocar o eixo para cima. Porque tudo que está a favor do eixo é positivo, né? Então, eu achei mais conveniente fazer isso, tá? Beleza? Aí, vamos lá, então. Ele quer saber o X. Pessoal, o alcance, vamos lá, é eixo X. Eixo X é movimento uniforme. Só sorvete, não é isso? Só sorvete. O espaço inicial do eixo X é 0. A velocidade do eixo X ele deu, que é o V0, né? Tá faltando tempo. Para achar o tempo, a gente tem que ir no eixo Y, certo? Tá? Só que aí surge um outro problema. O eixo Y, ele é move. Ele é move. Então, eu preciso da aceleração, certo? Ele é um move porque tem a força elétrica. A força elétrica, ela é constante, porque é um campo uniforme, né, gente? Campo uniforme, força elétrica constante, aceleração constante, move. Então, vamos lá, ó. Olha só, não tem peso. Qual é a única força que atua na carga? Força elétrica. Então, eu posso falar que a força elétrica é a força resultante, não é isso?
que é a força elétrica, é a força resultante. Aí vamos lá, como é que você calcula a força elétrica? Feliz quem estuda, então o módulo da carga vezes o campo é igual à força resultante M vezes A. Tá vendo aqui o que eu havia comentado? Ó? Se o campo é uniforme, ele não muda, gente. Se o campo não muda, a aceleração também não muda. E a definição de move é essa. A aceleração constante, certo? Vamos jogar os dados agora. Quanto que vale a carga? 10 a menos 9, que é módulo, né? Campo elétrico, 10 a sexta. Isso aqui vai ser igual a massa, 10 micro, olha lá o micro, 10 a menos 6, grama. Gente, tem que passar para quilo. Tem que passar para quilo, porque a gente só trabalha com unidades oficiais aqui. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, força é dada em newtons, que é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, tem que passar para quilo. Eu multipliquei por 10 a menos 3, tá? De grama para quilo, 10 a menos 3. Nossa, eu tenho dificuldade nisso. Então, faça a regra de 3, que você não erra. 1 quilo, 1000 gramas. 1 grama, X. Aí você vê como é que transforma, tá? Bom, fazendo a conta, gente, a aceleração deu 1 vezes 10 a quinta metro por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a aceleração que ela vai ganhar para cima. Como é um move, eu vou jogar na equação do espaço, então. S é igual a S0 mais E0T quadrado. Que é da soninha. Só soninha, torinha duas vezes. Quanto que vale o espaço final do eixo Y? Por favor, eixo Y. Ô, gente, peraí, mais um slide. Ah, não, tá aqui. Esse aqui mesmo. D sobre 2, né? O exercício falou que a distância entre as placas era 1 milímetro e a carga foi lançada da metade. Então, aqui, ó, é meio milímetro, não é isso? Espaço final do eixo Y, meio milímetro. Então, vamos lá. Meio, aí eu passei para metro, né? Porque a aceleração também tem metro. Meio vezes 10 a menos 3 vai ser igual. Espaço inicial, 0. A gente adotou o ponto de partida como origem. Velocidade inicial do eixo Y. Não tinha. Pessoal, pelo amor de Deus, a única velocidade no início era do eixo X. Não tinha no eixo Y. Tá. Aceleração, 1 vezes 10 a quinta sobre 2, tempo ao quadrado. Tá? Corto 2 com 2. Passo 10 a quinta dividindo. Quando ele sobe, fica 10 a menos 5. Com 10 a menos 3, 10 a menos 8, né? Tira a raiz. Pessoal, quando você vai tirar a raiz de potência, você divide os expoentes, né? Então, menos 8 dividido por 2. 1 vezes 10 a menos 4. Finalmente, nós achamos o tempo. Aí, agora que nós achamos o tempo, nós vamos lá no eixo X e vamos calcular o alcance. Então, S é igual a S0 mais VT. Espaço final é o X, né? No eixo X. Vai ser igual ao espaço inicial, 0. Velocidade no eixo X, 100, que ele deu, era a velocidade inicial, né? Vezes o tempo, que é 10 a menos 4. Então, o X vai dar 1 vezes 10 a menos 2, tá bom? Certo? Beleza. Aí na letra C, vamos ver a letra C primeiro. Quais seriam o sentido e o módulo de um eventual campo magnético a ser aplicado na região entre as placas, perpendicularmente ao plano da página? Então, a página está aqui, o campo magnético tem que ser entrando ou saindo, certo? Um dos dois. Para que a partícula, em vez de seguir uma trajetória curva, permaneça movendo-se na direção e no mesmo sentido como foi lançada. Ok. Então, vamos lá. Olha só. Pessoal, ele quer que a carga vá em linha reta. Ela não pode curvar mais. Então, quer dizer o seguinte, que você vai criar você vai colocar o campo magnético lá, e a força magnética que surgirá na carga terá que ser para baixo, tá bom? Então, você vai lá, joga o campo magnético na região, e a força magnética que atua na carga vai ter que ser para baixo, tá? Para anular com a força elétrica e a carga seguir em linha reta, tá bom? Certo? Então, vamos lá, vamos calcular quanto que vale essa força. Bom, para que a carga siga em linha reta, a força magnética tem que ser igual à elétrica, né? Então, força magnética igual à força elétrica. Feliz quem vê bem sem óculos. Módulo de Q, VB seno θ, é igual ao módulo de Q vezes Z. Corta a carga, não é isso? Outra coisa, quanto que vale o ângulo? Pessoal, eu não sei se o campo é entrando ou se ele é saindo, isso não está claro. Mas eu sei que nos dois casos, o ângulo entre o campo e a velocidade
é 90 graus. Seja entrando ou seja saindo, gente. O ângulo entre o campo e a velocidade é de 90 graus. E o seno de 90 é 1, certo? O seno de 90 é 1. Então, não faz diferença. Vamos lá. Velocidade 100, né? Que ela foi lançada com 100. Vezes o B vai ser igual ao campo. O campo é 1 vezes 10 à sexta, certo? 1 vezes 10 à sexta. Beleza. Então, fazendo o cálculo, sempre pequenininho, fica 1 vezes 10 à quarta, unidade do campo magnético, Tesla. Agora, presta atenção. Falta encontrar a direção e o sentido. Aliás, o sentido, né? Porque a direção ele já falou, né? É perpendicular ao plano da folha. Está faltando o sentido. O sentido ele é dado pela regra da mão esquerda. Aí, por favor, prestem muita atenção. Essa carga ela é negativa. Então, quer dizer o seguinte, que se a força magnética está para baixo, quando eu fizer a regra da mão esquerda, a força magnética tem que ser para cima. Então, eu vou repetir. Como a carga é negativa, a força magnética que atua nela, na regra da mão esquerda, é o contrário. Então, se a força magnética está para baixo, na regra da mão esquerda, ela tem que ser para cima, tá bom? Então, força magnética para cima na regra da mão esquerda. FBV. Vamos lá, gente. Como é que está a velocidade? Para a direita. Força para cima. Então, força magnética para cima, velocidade para a direita. Isso fez com que o meu dedo do campo ficasse entrando, não é assim? Então, tá aí. Então, o campo é entrando, certo? Professor, questão difícil. Gente, para uma segunda fase, para curso concorrido, pode errar essa não. Ah, não, professor, fala não, você me deixa chateado, faz isso não. Não, mas é verdade, eu tenho que ser honesto. Para curso concorrido, não pode errar uma dessa não. Porque apesar de a questão não ser fácil, ela é clássica. Ela é clássica. Esse modelo já caiu 30 milhões de vezes. Então, quem está bem preparado, faz. Faz. Quem realmente quer passar, fala, não, eu quero. Quem fez o exercício, quem fez as listas, ele bate o olho numa dessa e sabe o que fazer. Tá? Então, infelizmente, você me deixou chateado, tipo, caco. Não. É só a gente estudar. Fazer os exercícios, beleza. Não tem erro nenhum, tá bom? Vamos lá, SpaceX agora. Isso aqui caiu na SpaceX 2015. É o seguinte. Em uma espira condutora triangular equilátera, então tá aqui, ó, triângulo equilátero, beleza? Rígida e homogênea, com lado medindo 18 centímetros e massa igual a 4 gramas, circula uma corrente elétrica I de 6 amperes no sentido anti-horário, tá bom? A espira está presa ao teto por 2 cordas isolantes, ideais e de comprimentos iguais, de modo que todo o conjunto fique em equilíbrio no plano vertical. Então, tem 2 fios suspendendo a espira e mantendo-a em equilíbrio. Na mesma região, existe um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,05, que atravessa perpendicularmente o plano da espira, conforme indicado no desenho. Ok. Você tem um campo B entrando. Tá? Considerando a intensidade da aceleração da gravidade G igual a 10, a intensidade da força de tração em cada corda é D. Então, ele quer saber a tração na corda. Beleza? Dados 160, 0,87. Ok, então vamos lá. Gente, primeira coisa, acho que já deu para perceber, isso aqui é um exercício de lei de Newton, né? Lei de Newton, sim, envolve outras forças, mas a ideia é exercício de forças. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar as forças que atuam no cara, beleza? Bom, gente, tem os 2 fios, né? Devido ao peso, a espira puxa o fio para baixo e o fio, por reação, puxa a espira para cima. Então, tá aqui, ó, 2 trações iguais, tá bom? 2 trações iguais, são fios idênticos, estão à mesma distância das extremidades, né? 6 centímetros, tudo igual. Tá bom. A espira tem força magnética, vamos lá. Em todos os 3 fios, sim, os 3 fios estão imersos no campo. Vamos lá, gente, vamos começar pelo fio de cima. No fio de cima, a corrente está circulando no sentido anti-horário, né? Então, no fio de cima, a corrente está indo para a esquerda, numa região de campo entrando, né? Vamos lá. FBI. Vai lá. Campo entrando, corrente para esquerda, não é isso? Para onde deu a força? Para baixo. Campo entrando, corrente para a esquerda, força para baixo, tá bom?
força para baixo. Vamos para esse fio aqui agora. Para esse fio aqui, inclinado noroeste-sudeste. Vamos lá. Campo entrando, não é isso? FBI, campo entrando, corrente assim, né? Para sudeste. Né? Campo entrando, corrente para sudeste. A força deu inclinada assim, né? Mais ou menos para nordeste. Agora vamos para o outro fio. FBI. A corrente agora está subindo assim, né, gente? Subindo e o campo está entrando. Então, campo entrando, corrente assim, não é? Campo entrando, corrente assim. A força deu aqui, ó, mais ou menos para noroeste. Certo? E a força peso é a outra força que atua na espira, tá? Beleza. Então, agora, gente, ó, as forças eu marquei e agora acabou. Agora nós vamos fazer o seguinte. Como a espira está em equilíbrio, o que tem que acontecer? As forças têm que se anular. Tudo que estiver para cima tem que anular com tudo que estiver para baixo. Tudo que estiver para a direita terá que anular com tudo que estiver para a esquerda. Aí tem um problema. Essas duas crianças aqui, ó. Essa e essa. Essas duas desagradáveis aqui, que não estão nas direções X e Y. Nem X e nem Y. Você, e agora? Faz decomposição. Porque tá torto, nada que é torto presta. Você bate o olho e fala, não, torto não, tem que decompor mesmo, professor. Você tá certo disso? Estou. Infelizmente, não há outra saída. Gente, eu vou fazer a decomposição daquela que está para nordeste, porque aí a outra é automático, certo? Que eu fizer para essa aqui, a outra só muda a FX aqui, certo? Só a força X que muda de sentido, o resto é tudo igual. Vamos lá, então você tem a força magnética para noroeste, mais ou menos. Vamos decompô-la, né, em Fx, horizontal para a direita, Fy, vertical para cima. Como é que você sabe que é assim? Porque se eu traçar as pontilhadas, fecham com a F. E a F tem que ser a resultante das duas, né? Beleza. Olha só. Aí agora, para fazer a decomposição, a gente precisa do ângulo, né? Gente, eu vou traçar uma pontilhada aqui, na vertical. Aqui é 60, aqui é 90, né? Entre a vertical e a horizontal. Então, aqui embaixo é 30. Porque eu formou um triângulo, olha só, formou um triângulo, e o total tem que dar quanto? 180, não é isso? 180. Bom, se aqui é 30, esse outro é 60. Por que esse outro é 60, professor? Porque lá na teoria a gente aprendeu que a força magnética tem que ser perpendicular ao campo e à corrente, simultaneamente. A corrente está passando no fio aqui, né? Então, a força tem que formar 90 graus com ela. Tipo uma força normal, né? Tá? Então, 30 aqui, 60 aqui, morreu. Morreu. Quando você fizer a decomposição, gente, vai sair a resultante, né? E no lugar dela entrarão os componentes. Aí, deixa eu falar um negócio para vocês. A outra força, se você fizer, vai ficar Fy para cima, Fx para a esquerda, né? E essas duas forças magnéticas tinham o mesmo valor, porque era o mesmo campo, mesma corrente, mesmo comprimento, tudo igual. Elas tinham o mesmo valor. Então, quer dizer que esse Fx aqui, ó, para a direita, anulará o outro Fx para a esquerda, sobrando apenas as duas Fy para cima, certo? E aí, o que a gente pode falar, então? Bom, no eixo X, beleza, Fx anulou com a Fx. Agora, vamos para o eixo Y. Eu posso falar que tudo que está para cima... Pessoal, quem é que vai ficar para cima? Duas trações, vocês lembram que tínhamos duas trações, mais 2 Fy, né? Isso aqui vai ser igual a tudo que está para baixo. Para baixo, a gente tem o peso e essa força magnética aqui, né? Então, tudo que está para cima, 2T mais 2Fy, será igual a tudo que está para baixo, força magnética mais o peso. Bom, a pergunta da SpaceX é a tração. Então, vai ficar assim, 2T mais... Pessoal, como é que você calcula Fy? Lembre de decomposição, hein, pelo amor de Deus. Se não souber decomposição, não tem como não. Fy, ela é a F, que é o cara que deu origem a ela, vezes o cosseno de 60. Ela está com o ângulo. E a F é uma força magnética, né? Como é que a gente calcula a força magnética? Bill sem óculos, não é isso? Isso aqui vai ser igual. Força magnética, Bill sem óculos, mesmos dados, gente, mesmo campo, mesma corrente, mesmo comprimento, tudo igual.
mais o peso, que é mg. Aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Cosseno 60, gente, é meio. 2 vezes meio. Vai cortar o 2, vai ficar bioseno θ, que vai cortar com o bioseno θ. Na verdade, ó, eu nem precisava desses valores. Os valores da corrente, do comprimento do fio, nada, nada, nada. Certo? Deu à toa. Então vai ficar 2T igual ao peso. Peso é massa vezes a gravidade. A massa é 4 gramas, aí tem que passar para quilo, né? 4 vezes 10 é menos 3, vezes a gravidade que é 10. Então a tração vai dar 2 vezes 10 é menos 2 newtons. Alternativa letra B. Tá bom? Bom, meu nome é Luiz Bolsa, tenho 32 anos. Bem vividos, muito bem vividos. Então, B de bolsa. Bom, gente, então vamos lá. Próximo modelo foi uma questão que caiu na FUVEST, na segunda fase, tá? Questão muito boa, que envolve umas partes interessantes de mecânica. Então, olha só, para estimar a intensidade de um campo magnético B0, uniforme e horizontal, é utilizado um fio condutor rígido. Opa, desculpa. Um fio condutor rígido dobrado com a forma e dimensões indicadas na figura, certo? Tá bom. Apoiado sobre suportes fixos, então aqueles suportezinhos ali não podem mexer, podendo girar livremente em torno do eixo. A única coisa que pode acontecer é ele girar, mas mover não, tá bom? Em torno do eixo O'. Ok. Esse arranjo funciona como uma balança para forças eletromagnéticas. O fio é ligado a um gerador ajustado para que a corrente contínua, para quem não se lembra, é aquela que tem sempre o mesmo sentido, certo? Fornecida seja sempre igual a 2 amperes. Sendo que duas pequenas chaves, A e C, quando acionadas, estabelecem diferentes percursos para a corrente. Então vamos ver aqui, ó, gente. A corrente é tal que ela sai do polo positivo, né? Aí ela vem, passa aqui, né? Quando ela chegar bem aqui, o trajeto dela vai depender da chave. Se a chave C estiver fechada, a corrente segue reto, não é isso? Se a chave A estiver fechada, então a corrente vem para a esquerda, né? Vem para a esquerda, passa lá e continua. Agora, se as duas estiverem fechadas, então uma parte vem para a esquerda, outra parte seguirá reto, tá? É isso. Bom, inicialmente, com o gerador desligado, o fio permanece em equilíbrio na posição horizontal. Ok. Quando o gerador é ligado com a chave A aberta e a chave C fechada, olha só, ele vai... No início, gente, o gerador está desligado, não tem corrente, não tem força magnética. O fio ficou lá, bonitinho no horizontal. Aí ele abriu a chave A, aliás, já estava aberta, né? Ele fechou a chave C. Então ele foi lá, fechou a chave C e a corrente agora vai fazer isso, né? Vai passar, não é isso? Vai para o outro, certo? Vai passar e vai para o outro. Gente, se agora tem corrente e o fio está mergulhado numa região de campo, o que vai surgir no fio? Força, certo? No fio atuará força magnética. Bom, então aqui, ó, é necessário pendurar uma pequena massa M1 igual a 0,008 kg no meio do segmento P3, P4. Então, bem no meio do fio aqui, ó, ele tem que pendurar um corpo, certo? Com aquela massa, para restabelecer o equilíbrio e manter o fio no horizontal. Então, gente, quando ele ligou o circuito, quando ele fechou a chave, aliás, começou a passar corrente, surgiu força magnética e o fio que estava no horizontal começa a mexer, certo? Aí ele vai lá e pendura um corpo para segurá-lo, tá? Pendura o corpo para segurá-lo. Beleza, letra A. Determina a intensidade da força eletromagnética F1 em newtons, que age sobre o segmento P3, P4 do fio, quando o gerador é ligado com a chave A aberta e C fechada. Então, beleza, vamos lá. Ó, olha só para a gente confirmar, porque pela lógica já deu para entender, né? Vai surgir uma força no fio P3, P4 para cima, né? Que vai fazer o cara girar no sentido anti-horário, aí você vai lá e pendura um corpo para não deixar o cara girar. Acho que já deu para sacar a lógica do negócio. Mas vamos confirmar que realmente é isso. Pessoal, vamos lá, de novo, hein? Preciso dessa visão tridimensional. A corrente ela vai entrar, vai lá,
vira para a direita, não é isso? Aí agora ela chega no nosso fio, né? No P3, P4. Ela vai, entra, vira para a direita, volta. Então a corrente agora está saindo, não é isso? Depois ela vira para a esquerda e volta para o gerador. Então no fio P3, P4, que é o que me interessa, a corrente está saindo. Aí vamos lá. FBI, FBI. Como é que está o campo, gente? Para a direita, primeiro dedo é o campo, hein? Campo para a direita. Corrente, como é que está a corrente? Saindo, não é isso aqui, ó, minha mão aqui, o meu dedo aqui, minha mão. Meu dedo saindo, força para cima, surgirá uma força para cima, tá bom? Então, realmente, confirmando aquilo que eu havia dito, né? Então, força para cima, aí por isso que você tem que pendurar um corpo, ali para poder segurar o fio e não deixá-lo subir, tá? Certinho? Então, beleza. Então, se não tivesse aquele corpo, o cara giraria, né? Em torno do eixo lá, né? Mas aí, devido ao corpo, ele não gira. E a gente pode falar, então, que a força magnética para cima, ela tem que ser igual ao peso do cara para baixo, né? E a pergunta da FUVEST é a força magnética. Então, lá. Então, F1, força magnética, ela vai ser igual a mg, massa do 1, 0,008 vezes a gravidade, que é 10. Então, a F1 vai dar 0,08 Newton, e está respondida a letra A, tá bom? Letra B. Estime a intensidade do campo magnético B0 em teslas. Então, você quer saber agora o valor do campo. Gente, olha só. A letra A e a letra B, porque na letra A a gente achou a força magnética. Na letra B eu vou jogar na fórmula dela, e aí jogando na fórmula dela, eu encontro o campo, certo? Vocês lembram que a fórmula é Bill sem óculos, né? Assim? Então, para quem errou a letra A e a B, para vestibular concorridíssimo, Ricardo Chaves dá o recado. Ao vivo, hein? Ao vivo. A festa dos fiscais, ó. Você tá lá errando a letra A e o fiscal lá da sala tá lá. Vamos lá, pessoal. Mãozinhas para o ar, certo? Vamos lá. Então, na letra B, nós vamos jogar na fórmula, Bill sem óculos. Lembrando que o θ é o ângulo entre o campo e a corrente. Pessoal, a corrente está vindo e o campo está para a direita, né? Então, vamos lá. Campo para a direita. Corrente vindo. O ângulo é 90 e o seno de 90 é 1. Então, vocês viram que eu nem coloquei o seno de θ ali, tá? Já foi direto. Então, vai ficar assim. Força, 0,08 vai ser igual. Campo, não sei. Corrente, 2, que o enunciado deu. E o comprimento do fio, 0,2 metro, que ele deu também, certo? Olha lá, ó. O fio aqui, ó, mede 0,2, não é isso? Olha lá, ó. O fio mede 0,2. E a corrente é de 2 amperes, que ele deu no enunciado, tá? Então, continuando, quanto que vai dar, então, o B0? 0,2 Tesla, tá bom? 0,2 Tesla. Tá. Letra C. Letra C, ele fala assim. Estime a massa M2 em quilogramas necessária para equilibrar novamente o fio na horizontal quando a chave A está fechada e a C aberta. Indique onde deve ser colocada essa massa, levando em conta que a massa M1 foi retirada. Tá bom? Beleza. Gente, olha só. Vamos lá. Vamos lá no enunciado. Você vai fechar a A e abrir a C agora, né? Então, quando a corrente elétrica vier, ela agora vai para a esquerda. Ela irá para a esquerda, certo? Vai passar lá e vai fechar o circuito, não é isso? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Agora, olha só o que vai acontecer. No fio da direita, a gente já viu, né? E surgirá uma força para cima. E no fio da esquerda, como é que vai ficar a força? Pessoal, no fio da esquerda, vamos lá. FBI, como é que está a corrente, hein? Para o fio da esquerda, a corrente está entrando, não é assim? Ela vem, vai para a esquerda, entra, vai para a direita, sai no outro, né? E vem. Então, a corrente está entrando. Então, vamos lá. FBI,
campo, vai lá, como é que tá o campo? Para a direita, corrente, vai, gira essa mão aí. Campo para a direita, corrente, saindo, não é isso? Saindo, perdão, entrando. Campo para a direita, corrente entrando. Para onde deu a força magnética? Para baixo. Então, olha só o que vai acontecer. Uma força magnética para cima e uma força magnética para baixo. É o famoso binário. Esse circuito vai começar a girar. Ele vai começar a girar porque ele está sob a ação de duas forças no mesmo sentido. Certo? E para não deixá-lo girar, o que nós vamos ter que fazer? Pendurar um corpo no fio da direita de novo. Porque, gente, o peso puxa para baixo, né? Aí ele vai impedir que o cara gire. Certo? Impedir que o cara gire. Sentido... Opa, falei horário ou anti-horário? Aqui, ó. Para mim, anti-horário, certo? Para mim, sentido anti-horário, certo? Na minha frente aqui, tá bom? Aí você vai lá e pendura na direita, porque aí ele não deixa o cara ficar girando, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Então, olha só. Então, como eu havia dito, vai surgir uma força no outro fio para baixo e uma força aqui para cima. E nós vamos pendurar o corpo desse lado para impedir que o circuito gire no sentido anti-horário, tá bom? Então, conclusão. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer para poder descobrir a massa que vai ser colocada aqui? Gente, aquela força do outro lado, ela tem o mesmo valor dessa. Por quê? Mesmo campo, mesma corrente, mesmo comprimento, certo? Então, aquela força F2 tem o mesmo valor dessa, certo? E vale 0,08, como a gente viu no item A. Tudo bem? Então, as forças não mudaram o valor. A força magnética continua tendo o mesmo valor, tá? Porque é mesmo campo, mesmo corrente, mesmo comprimento. E as duas têm o mesmo valor. Uma de um lado, a outra do outro. Aquele menos é para indicar sentido contrário, porque uma é para baixo e a outra é para cima, tá bom? E aí nós vamos pendurar um corpo bem ali no fio da direita, ok? E agora, como é que a gente faz esse negócio? Esse é um exercício de estática do corpo extenso, porque a espira é grande. A espira é grande e ela tenta girar. Então, aqui trata-se de um exercício de estática. Preciso ver com vocês se vocês se lembram de estática. Olha só, lá em estática, o que é que a gente aprende? Que se o cara não pode girar, então o somatório dos momentos das forças tem que ser zero. Momento de uma força é o que muita gente fala torque, né? Só que torque é uma grandeza vetorial, gente. E aqui no ensino médio, a gente não trabalha com vetor, tá? Beleza? Então eu prefiro falar momento de uma força. Mas isso é visto em estática. Bom, para quem não se lembra, o momento é dado por força vezes o braço. Força vezes o braço de alavanca. Aí você, nossa, o que é mesmo braço de alavanca? O braço de alavanca é o seguinte. Você vai escolher um ponto qualquer da espira, lá da espira, assim, professor, qualquer um? Sim, qualquer um. Normalmente a gente pega o ponto em torno do qual ela gira, certo? Mas não tem regra não, pelo contrário, às vezes a gente pega outros pontos porque são mais estratégicos. Isso é muito relativo. E em estática isso é discutido com calma, tá bom? Então você vai escolher um ponto qualquer, vai chamá-lo de polo, e esse ponto é o ponto em torno do qual o corpo gira, tá bom? E o que é o braço de alavanca? É a distância da linha de ação da força até o polo. Então, aqui no nosso caso, a espira, ela gira em torno desse eixo aqui, né? É ou não é verdade? Então, eu vou adotar o polo bem no meio. Então, lá no meio está o polo. Quer dizer o seguinte, quer dizer que é em torno daquele ponto que a minha espira gira, tá? A minha espira gira em torno daquele ponto ali, ó. O polo é o ponto em torno do qual o cara gira. Ou tenta girar, né? Nesse caso. Vamos adotar o sentido anti-horário como sendo positivo, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Como eu havia comentado com vocês, o braço é a distância da linha de ação das forças até o polo. Gente, essa força F2 aqui, a linha de ação dela é na vertical, né? E qual que é a distância dela até o polo? É esse pedaço aqui, né? Essa metadinha que o enunciado deu, que vale 0,15, certo? 0,15. E para outra força, para menos F2, vamos lá.
o braço é a distância da linha de ação da força até o polo, né? 0,15 de novo. 0,15 de novo, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, somatório dos momentos é igual a zero. Momento da F2 mais o momento do peso de 2, certo? Peso de 2 também, né, gente? O mesmo braço de alavanca, né? Da F2. Por isso que eu não tinha comentado, desculpa. Então, aqui, o momento do peso de 2 é o mesmo. Bom? Então, o momento da F2 mais o momento do peso de 2 mais o momento da menos F2, isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Somatório dos momentos é igual a zero. Isso quer dizer que o cara não está girando. Para quem não se lembra lá de estática, momento é a capacidade que uma força tem de fazer um corpo girar. Se o momento é nulo, então quer dizer que aquela força não consegue fazer o cara girar em torno daquele polo, tá bom? Olha lá, como é que a gente calcula o momento mesmo? Força vezes o braço. Vamos para F2 primeiro? Força, F2, e o braço, 0,15, né? A gente já viu que é 0,15. Mais ou menos, mais, porque a F2 tenta girar o cara no sentido anti-horário. E eu estabeleci o anti-horário como mais. Momento do peso. Força vezes o braço. Quem que é a força? Peso, certo? E o braço, 0,15 também, né, gente? Distância da linha de ação do peso até o polo. O braço é 0,15 também. Só que o momento do peso agora é negativo. Porque a força-peso, ela tenta fazer a barra girar no sentido horário, não é isso? Ela tenta fazer a barra girar no sentido horário. Tudo bem? E nós definimos o anti-horário como sendo positivo. Então, o do peso é negativo. E o momento da menos F2? Vamos lá. Força vezes o braço. Gente, pelo amor de Deus, o menos não entra na conta. O menos não entra na conta. Ele é só para indicar sentido contrário. Então, vai ficar F2, certo? Vezes o braço. O braço é 0,15 também, né? Do eixo, do polo, aliás, até a linha de ação dela é 0,15 também. Mais ou menos, hein? Mas também, a F2, ela puxa a espira assim, não é? Assim, né? O eixo está aqui, e ela tenta fazer a espira girar no sentido anti-horário também, né? Então, o dela também é positivo. Aí, beleza. Gente, 0,15 vezes F2 mais 0,15 vezes F2 vai ficar duas vezes, né? Então, P2 vezes 0,15 é igual a 2 vezes F2 vezes 0,15. Corta 0,15. Então, morreu. P2 é igual a 2 vezes, F2 é 0,08, P2 igual a 0,16. 0,16 Newton, tá bom? 0,16 Newton, beleza? Tá? E aí, qual que é a massa equivalente? Peso é mg, né? Então, vai a 0,016 quilograma, tá? Ó. Ó. Opa! Isso daí é você peitando a prova. Letra C é difícil, porque tem muita gente que sofre muito com estática. E outra, interpretar o que está acontecendo também não é básico, certo? Mas isso é treino. Treino. Então, você não tem medo, não. Nossa, a letra C é foda, mas eu peito, certo? Então, aqui, ó. Letra C diante de você e você, ó. Aqui, letra C. Opa! Certo? Aí o fiscal foi lá apartar, porque o trem ficou feio entre você e o item C, tudo bem? Sangue nos olhos. Vamos lá. Última questão para a gente acabar. Esse modelo é muito bom. Muito bom. Caiu no Unifesp, certo? E fala assim. Um pedaço de fio de comprimento L, massa M, pode deslizar sobre duas hastes rígidas e lisas, de comprimento D cada uma, e fixas em um plano inclinado de um ângulo θ, como é ilustrado na figura, certo? Então você tem um fio de comprimento L, ele está em contato com duas hastes rígidas e ele pode deslizar por essas hastes, tá? Beleza, ao longo do plano inclinado de ângulo θ. As hastes estão conectadas a uma bateria e o pedaço de fio fecha o circuito. Então dá para ver ali pelo desenho, ó, a corrente é tal que ela sai do mais, né? Passa pela barra condutora, passa pelo fio, volta para outra, fecha o circuito. Tudo bem? Bom, as hastes e o fio estão submetidos a um campo magnético uniforme B vertical. Então, naquela região existe um campo magnético, certo? É uniforme vertical, apontando para cima, representando a aceleração da gravidade por G, letra A,
Determine o valor da corrente I para que o fio fique em equilíbrio sobre o plano inclinado. Bom, eu acredito que ele esteja falando, como diz o povo na rua, esteja, né, falando de equilíbrio estático. Acho que ele quer o fio paradinho, tá bom? Mas se for equilíbrio dinâmico, também não altera. Se for MRU, né, a resolução é a mesma, tá bom? E essa questão é muito boa, vocês vão ver, principalmente pela letra B, cara. Eu acho que o cara que elaborou a prova, ó, ele é lá, agente Smith, do Matrix. De jeito. O pessoal que elabora a prova da UFT também e da Unirv, certo? Vamos lá. Pessoal, para que o fio fique em equilíbrio, o que tem que acontecer? As forças que nele atuam têm que se anular, certo? Vamos lá, o que o fio tem? Peso, porque tem massa numa região de campo gravitacional, né? O fio tem força normal, porque ele está apoiado nas hastes condutoras. A força normal é perpendicular à superfície, né? Então aqui, ó, superfície assim, força normal formando 90 graus, tá? Beleza. E o fio tem a força magnética. Aí, olha só, eu não sei se vocês perceberam, eu coloquei o desenho de lado, para facilitar a nossa visão. Então aqui, ó, tá uma coisa meio inclinada, aí você vem pro lado e vai olhar o cara de frente aqui, certo? Beleza? Você vai olhar o cara de frente. Eu tô passando dele aqui embaixo, não adianta nada. Então você vai aqui pro lado e vai olhar ali de frente, certo? Então o fio tá assim, né? De frente para você. E a corrente, então, ela está entrando, tá bom? Então, olha lá a corrente entrando. Vamos lá. Pessoal, FBI. FBI. Primeiro dedo é o campo, né? Como é que tá o campo? Para cima. Corrente entrando, não é isso? Campo para cima, corrente entrando. Para onde deu a força? Para a direita. Então, nele atua uma força magnética para a direita. Aí nós vamos fazer um negócio que eu comentei várias vezes em eletrostática, por exemplo. Gente, quando você tem 3 forças atuando no cara, apenas 3, isso é muito comum em campo elétrico e tal. Você só tem 3 forças atuando no cara, e o cara está em equilíbrio, a gente pode fechar um triângulo, é ou não é? Eu vou fechar um triângulo, eu vou deslocar a normal para cá, certo? E vou trazer a força magnética para baixo, fechando um triângulo. E eu vou ter que usar um ângulo, eu vou ter que usar um ângulo nesse triângulo. Onde está o ângulo θ? Vamos lá. Se aqui é θ, aqui é 90, né? Porque o peso forma 90 graus com a horizontal. Lá em cima é 90 menos θ, né? Porque o total tem que dar 180, não é isso? O total tem que dar 180, 90 menos θ. Se esse cara aqui é o 90 menos θ, o outro é o θ, né? Porque a reta normal tem que formar 90 graus, né? Com a superfície. Então pronto, descobri o triângulo. Tá feito o triângulo. Normal é a hipotenusa, peso é o cateto na vertical, e a força magnética é o cateto na horizontal, e o ângulo aqui, ó, entre o peso e a normal é θ. E nós vamos fazer a tangente de θ. Professor, por que você vai fazer a tangente? Porque eu não tenho a normal e não quero a normal, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Passando o peso, multiplicando, vai ficar força magnética, Bill sem óculos. Gente, ali no caso, eu mudei o ângulo para alfa, para não confundir com o θ do exercício. Então, B vezes I vezes L seno de alfa é igual a peso mg vezes a tangente de θ, certo? Ok. Quanto que vale o ângulo alfa nesse caso? Gente, o alfa é o ângulo entre o campo e a corrente, né? Campo para cima, corrente entrando. Então, o ângulo é de 90 graus. O ângulo é de 90 graus e o seno de 90 é 1. Beleza. A pergunta da Unifesp é a corrente, né? Passe o BL dividindo. Coloquei L maiúsculo, que foi o jeito que a Unifesp escreveu, tá? Então, ficou mg tangente de θ sobre B vezes Lzão. Essa é a letra A. E na letra B, olha só. Considere que o pedaço de fio esteja em equilíbrio no ponto mais baixo. Ok, tá lá embaixo. Lá embaixo, tá meio paradinho lá embaixo. Se a corrente for duplicada, o fio será acelerado e deixará o plano no seu ponto mais alto. Gente, se você duplicar a corrente, você dobra a força magnética, né? E agora, devido ao aumento da força magnética, o fio começa a subir. E ele vai sair lá em cima, certo?
Determina a energia cinética do fio lá em cima. Bem no final aqui, ó. Certo? Vamos lá, gente. Energia cinética é o que ele quer, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o TEC. Eu vou usar o TEC. O que fala o TEC? Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, certo? Só um detalhe que eu vou ter que mexer aqui primeiro. Trabalho do peso é MGH, né? Porque você sempre que o trabalho resultante é a soma de todos. E aqui tem peso. Trabalho do peso é MGH. Então já vamos achar esse H logo, tá? Então aqui o triângulozão, né? A hipotenusa é D, que ele falou. Aquela distância é D. A altura é H. Se você fizer o seno de θ, ele vai ser H sobre D. Então quem vai ser o H? D seno θ, não é isso? D seno θ. E agora sim vamos usar o TEC. Trabalho da força resultante, variação da energia cinética. Quem que é o trabalho resultante? A soma de todos os trabalhos. Gente, quantas forças atuam no fio que nós vimos? 3. Peso normal magnético. Então, trabalho do peso, mais trabalho da normal, mais trabalho da magnética, vai ser igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Energia cinética inicial é 0, porque estava parado no início. O trabalho da normal é 0 também. Por quê? Porque a normal, gente, ela sempre forma 90 graus com deslocamento, não é isso? Olha lá, o cara está deslocando ao longo da rampa e a normal forma 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 90 é 0, não é isso? Então, pronto. Beleza, então vamos lá. Trabalho do peso, MGH, detalhe, menos. E tem gente que esquece essas coisas. Esquece, passa batido. E aí vai por água abaixo seu exercício. É menos porque o cara está subindo, não é isso? Quando o cara está subindo, o trabalho do peso é negativo. Aí, vamos lá, trabalho da força magnética. FD cosseno θ, não é isso? Força magnética, vezes o deslocamento é o D mesmo, né? Vezes o cosseno do ângulo. Qual o ângulo, gente? Entre a força magnética, que está na horizontal, e o deslocamento que está inclinado, né? Esse ângulo, se você observar, o ângulo entre a força magnética e o deslocamento, é o θ lá, ó. Θ lá embaixo, θ aqui. Porque eles são correspondentes, né? Um deslocamento, né, do fio, e lá está o θ. Beleza. Então, vamos lá. Então, quem vai ser a energia cinética final, que é a pergunta dele, vai ficar o seguinte. Menos MGH, quem que é o H mesmo, gente? D seno θ, né? Olha lá, ó. Menos MG D seno θ, mais, vamos lá, força magnética, Bil sem óculos, aqui no caso BIL seno alfa, para não confundir com θ, vezes o D, vezes o cosseno de θ. Tá bom? Beleza, vamos continuar então. Ô, gente, lembrando que o ângulo alfa é 90, né? Corrente entrando, o campo para cima, né? O ângulo é 90, seno de 91. Então vai ficar assim, ó, menos MGD seno θ mais B. Aí agora você tem que ter acertado a letra A. Se você tiver errado a letra A, um abraço. Vamos lá. Ele falou que a corrente agora é o dobro. Então ela vai ficar 2mg tangente de θ sobre BL. É o dobro. Vezes o L, vezes o D, vezes o cosseno de θ. Corta o L, já é alguma coisa. Certo? Outra coisa. Tangente é seno sobre cosseno. Quando você fizer essa substituição, vai cortar, né, o cosseno. Não é isso? Vai cortar o B aqui também, ó. B com B. E olha só o que sobrou. Olha que bênção. Menos MGD seno θ mais 2mgd seno θ. A energia cinética deu mgd seno θ. Essa é a resposta, certo? Professor, essa é difícil. É mesmo. Excelente essa, cara. Acertei, passei. Acertou, passou, cara. Acertou, passou. Acho muito provável, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, tenha ficado tudo claro. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.